Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia com o tema Pseudartrose infectada da tíbia, o que fazer? Eu sou Marcelo Sternick, sou ex-presidente da ASAME, trabalho aqui em Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo, em Vila da Serra, e junto comigo, que vão debater esse tema, estão meus queridíssimos amigos, Rodrigo Mota, Rio de Janeiro, Hospital Central da Polícia Militar, e Giro Yoshiazu, que é do Hospital do Trabalhador da Universidade Federal do Paraná. Esse tema é extremamente importante, muito frequente na prática, e nós vamos aqui falar com dois ótimos convidados. O Rodrigo, eu esqueci de falar, ele é vice-presidente da ASAME, e o Giro é da Comissão Científica da ASAME. Então, vamos lá. Eu já vou passando perguntas para vocês falarem, e aí vocês já se apresentam e tudo. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria era sobre propedêutica. Tá? O paciente chega com uma pseudartrose, ele pode estar com uma fístula lá ativa ou não, né? Então, como que é essa propedêutica para vocês? Giro e Rodrigo, vocês acham que até prova em contrário, uma pseudartrose ela é sempre infectada? E vocês precisam descartar que existe uma bactéria lá ou tem alguns critérios para isso? Vamos lá. Pelo critério idade, vai o Rodrigão por aí. Idade não, né? Bom, mas tudo bem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, SBOT, obrigado, Marcelo. Bom, a propedêutica, que eu acho que é a primeira abordagem, né? A gente sabe que são duas entidades que a gente tem que abordar de forma distinta, né? A pseudartrose e a infecção, tá? Elas nem sempre têm associação, mas é muito comum essa associação. Então, a primeira coisa é tentar investigar assim, qual é a circunstância da pseudartrose. Se você tem uma falha de síntese, se você tem alguma alteração do hospedeiro, né, se tem alguma coisa no hospedeiro que gera essa possibilidade, se é uma fratura exposta, quer dizer que você aumenta a chance de infecção. Então, acho que a propedêutica vem muito da história, primeiro, né, da anamnese, em que você obtém dados importantes para a suspeita diagnóstica. E, assim, obviamente que sempre quando você tem uma pseudartrose que você não teve nenhuma abordagem cirúrgica, foi um tratamento conservador, por exemplo, de um húmero, né, essa chance praticamente não existe. Então a história é muito sugestiva de algum caráter de infecção. E a partir daí investigar também fatores importantes do hospedeiro e da conduta que foi adotada para aquela fratura, né, para aquela lesão. Tá? Então, acho que é isso. Se o Giro quiser acrescentar alguma coisa aí. Giro, o que você pensa sobre isso e quais exames, qual a rotina de exames que você pede normalmente? Olá, pessoal. Obrigado à Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Ortopedia e o nosso comitê ASAME estar aqui com vocês. Acho que a história é o início da gente pensar o que está acontecendo de errado com esse paciente que nos procura. Normalmente, então, tentando imaginar a energia do trauma que levou, então, à lesão, a queixa do paciente, os sinais inflamatórios, aqueles comuns que são de rubor, calor e principalmente a dor. Não necessariamente ele tenha uma fístula, que seria o diagnóstico já da infecção, mas a limitação e a restrição da função desse paciente. Então, ele já vem com uma história arrastada de dificuldade, passou por vários outros, em geral, por vários outros colegas, já fez vários ou alguns procedimentos, então chega o Dr. Rodrigo e diz aqui, né, você é meu salvador, Rodrigo, eu estou aqui com esse problema, né, que todo mundo já fez, inclusive indicaram vários procedimentos e até, às vezes, a amputação, mas isso é o que eu não gostaria. Em relação aos exames, muitos desses pacientes eles já trazem todos para nós. Mas toda vez que a gente está de frente a um paciente em que a evolução não foi o normal para a consolidação, ou seja, a fratura estar consolidada dentro de 3 a 4 meses, podendo levar até 6 meses, e aí então a gente olhar o exame e dizer não há consolidação, a gente vai olhar no material de síntese, através dos exames radiográficos, que vamos solicitar ou não o que ele já traz, e os exames que a gente tem que pensar se ele não tem
a consolidação, por que da não consolidação, são os exames de sangue. O hemograma, o VHS, a proteína C reativa e outros exames. Na história, a gente avalia também as comorbidades, como o Dr. Rodrigo disse, as doenças que ele vem junto com o paciente. E como o Ciro já dizia, fraturas expostas, né, e na perna é o local mais comum mesmo dos ossos longos, existe uma grande associação com a infecção, ou seja, a proteção é menor, as lesões, as fraturas expostas do tipo grau 3 de Lustig estão associadas a mais de 50% de infecção na literatura, ou seja, a energia do trauma que a gente não muda, e a lesão de partes moles do osso, e o paciente, o que a gente muda é a técnica que a gente vai abordar esse paciente. O paciente chega com uma radiografia, vamos ver na imagem aqui. O paciente tem uma história de uma fratura exposta da tíbia, foi feita cirurgia, tem uma haste, uma placa. Você faz ali uma radiografia, eventualmente você vai pedir algum outro exame para investigar isso. O PCR ele pode ser negativo, você pode pedir uma hemocultura e ela também não crescer nada. Você fica satisfeito, você pede algum outro exame? Que exame você pede? Você pede uma ressonância, uma cintilografia com galho? O que você faz? Então, frente ao exame de imagem, que nós temos o diagnóstico de uma pseudoartrose, nós precisamos saber, então, a gente tenta definir se essa pseudoartrose ela é viável ou não viável, através do exame de imagem, a radiografia. Quando na infecção, eu solicito muitas vezes uma tomografia para avaliar a presença, então, de tecido não viável, tipo sequestro ósseo, que não foi possível usar nas imagens normais, nas radiografias simples. E se não tem material de síntese, aí nós precisamos pensar mais numa infecção do osso, às vezes a gente usa a ressonância magnética, como a cintilografia, principalmente para tentar definir a extensão da lesão. Rodrigo, como é que é a sua abordagem em relação à imagem? Bom, Marcelo, assim, tem que ver a possibilidade de qual exame você tem possibilidade de fazer. Por exemplo, se você tem material de síntese, por exemplo, a tomografia e a ressonância perdem um pouco o valor pela quantidade de artefatos que elas produzem, né? Então, você passa a ter um recurso, por exemplo, da cintilografia para diagnóstico. A cintilografia para diagnóstico, ela tem uma especificidade baixa, uma sensibilidade alta, isso é um problema. Aumenta um pouco a sensibilidade quando você associa galho 67 com Tecnest 99, compara as duas. Isso até um artigo da Ana Lúcia, né, que falou sobre a associação das duas cintilografias, ou usa a cintilografia com leucócito marcado para fazer o diagnóstico. Então, vamos botar assim, para diagnóstico, eu acho que você tem uma ressonância, quando você não tem material de síntese, ajuda muito, até em termos de planejamento cirúrgico, você sabe exatamente quanto você vai ressecar de osso, não fica só seguindo pelo sinal de Páprica, né, que você usa nas ressecções, e você também tem, no termo diagnóstico, a associação das cintilografias. A título também de planejamento, acho que a radiografia, como o Giro falou, né, uma radiografia, avaliar deformidades, avaliar a anatomia do osso, como é que você vai planejar para fixação, é um critério. Exames laboratoriais, VHS, PCR, né, avaliar as outras funções todas, né, função renal hepática, pensando na antibioterapia que vai ser empregada depois, né, mas aí também tem um acompanhamento do infectologista junto, e acho que basicamente isso. A cultura, ela é fundamental, né, cultura intraoperatória, né, a gente não está falando de cirurgia ainda, mas depois que a gente falar, a gente vai citar isso, né, colher em vários focos, colher bastante material, é muito importante para você identificar nas amostras tipos de bactérias diferentes. Uma hemocultura, às vezes, é uma situação muito boa quando você recebe um paciente na emergência com um quadro agudizado, uma osteomielite crônica, tá? E é uma maneira de você começar um antibiótico empírico e isolar alguma coisa, aí, conseguir isolar algum gene. Mas o paciente tem que estar com um quadro sistêmico para ter valor na hemocultura. Tá, perfeito. Vamos para o tratamento em si. Tá? Então, foi feito tudo isso e foi identificado que o paciente está infectado. Então, a pseudartrose infectada, seja com uma fístula ou não. Vamos primeiro para essa abordagem de propedêutica intraoperatória. Você já falou que faz a cultura, colhe material ósseo, né? Com certeza, vários materiais, várias amostras. E em relação ao material, você faz sonicação, não faz? Alguma outra abordagem? O que você faz?
Bom, eu faço sonecação. Aqui no Rio de Janeiro não tem tantos lugares que fazem. Tem um laboratório que faz, mas a gente consegue até colher esse material e levar para lá com uma certa agilidade. Assim. Tem que depender, às vezes, da familiar para levar. Mas a sonecação é muito importante. A gente isola muito os germes de sonecação, diferente das amostras que a gente retira de osso. Às vezes o osso dá negativo, a sonecação positiva. Então, a sonecação é muito importante na obtenção aí de material de biofilme, né, que é o objetivo da sonecação, do material do implante, para poder você guiar um antibiótico posterior aí no tratamento. Bom, com relação ao tratamento que a gente não chegou a falar, mas é muito importante. Vamos ficar por enquanto nisso. Deixa eu ver só como é que é a conduta do giro. Como é que você faz aí, giro? Presa amostra, você faz sonicação, não faz? Como é que é essa abordagem? Então, diante no processo infeccioso, é fundamental a gente entender com quem a gente está lidando. Então, como o Rodrigo disse, a gente envia pelo menos 5 amostras de tecidos, entre osso, tecido fibroso, parte de músculo não viável, secreções que porventura encontra. Na presença do material, lá de síntese, no Hospital do Trabalhador, a gente tem a sonicação disponível. Então, a gente coloca num Tupperware lá dele e já envia imediatamente para fazer essa chacoalhada aí do material, para desprender, então, bactérias, filmes e outros materiais para identificar a bactéria. A discussão, muitas vezes, se dá, assim, em pacientes no ambulatório a respeito com um diagnóstico já de infecção, ou seja, a presença da fístula já é indicativo de uma infecção óssea, a gente fazer ou não a coleta desse material. Então, a gente entende que isso existe uma cultura que é colonizada, né, vários tipos de bactérias, que nem sempre é aquela que a gente está encontrando no local a ser abordado. E nosso hospital também já tem, né, mais ou menos uma ideia de quais são, como a literatura já diz, as bactérias mais comuns, né, que são infectantes ao nosso osso, que é o Staphylococcus aureus. Beleza. Então, já pode falar aí qual, de uma maneira geral, o paciente tem uma pseudartrose nativa, né? Vamos ficar nativa aqui, e ele tem lá uma placa parafuso ou tem uma haste. Qual que vai ser a sua abordagem em termos de tratamento para esse paciente? Então, identificar com que a gente está lidando é o passo primordial, porque a gente entende que a infecção é um fator complicador na consolidação do osso. Uma vez que a gente identifica, a gente vai poder saber lidar, então, com esse paciente. Então, o desbridamento é a parte fundamental ali do procedimento. E muitas vezes se diz, né, nos livros sobre área de segurança, ou área de sangramento, ou desbridamento radical, ou oncológico, são todos os sinônimos para a gente fazer uma boa limpeza cirúrgica. A partir daí, tendo esse defeito ósseo, se tem ou não partes moles, isso a gente já planeja antes de fazer esse procedimento. O que eu digo assim, nesse planejamento, é a lista dos problemas do paciente que vai ser abordado com uma pseudartrose infectada. Então, ele tem uma pseudartrose, ele tem uma infecção, ele tem um material de síntese, pode ser intra ou extramedular, ele tem um encurtamento, tem um defeito ósseo, o local da pseudartrose na tíbia ele é mais proximal, metafisário, e muitas vezes isso influencia no método de estabilização, que às vezes a gente tem que transfixar a articulação adjacente, porque muitas vezes o fragmento é curto e muito desse movimento da pseudartrose depois acaba acontecendo não na articulação, e sim na pseudartrose, tornando cada vez mais instável, e isso também é um fator complicador na consolidação do osso. E aí nós vamos abordar, então, esse paciente com essa lista de problemas. O que nós vamos resolver primeiro? Vai resolver tudo junto? Ou nós vamos poder, pensando aí no conforto do paciente, pensando nele eletivo, corrigindo todos os problemas que ele tem, nutricionais, de vitamina D, diabetes, infecção urinária, outros focos, doenças autoimunes, assim por diante. E aí nós vamos retirar tudo e, em geral, a gente acaba, se na presença de um defeito ósseo, preenchendo com algo que vai levar alguma coisa contra a bactéria. E isso, em geral, a gente usa o cimento ósseo, tá certo? O polimetilmetacrilato, para preencher esse defeito de forma provisória, e estabilizamos, em geral, com um fixador externo, mas nós também temos, naqueles casos com hastes, que não tem defeitos ósseos, usando espaçadores com cimento e hastes. E tempo depois, identificado antibiótico endovenoso, antibiótico local, a gente vai planejar a sequência do tratamento.
Paciente que tinha uma haste intermedular prévia, você faz a fresagem do canal ou não? E você sempre faz a osteotomia da fíbula ou não? Então, se ele tem a fresagem, é a limpeza que a gente tem que fazer, né? A gente fez a fresagem, trocou a haste. Quando nós vamos fazer e vai pôr esse espaçador ou vai ou não fazer a osteotomia da fíbula, eu tenho por indicação e por regra é a presença ou não do encurtamento, tá? Se ele tem um encurtamento até 2 centímetros e a gente não vai fazer a correção dele, eu faço a osteotomia da fíbula. Se ele não tem defeito ósseo, nem sempre é possível. Se ele tem um defeito ósseo maior, aí a gente vai fazer o transporte ósseo. Beleza. Rodrigo, o que você acha de tudo que foi falado? Marcelo, eu tenho uma abordagem muito semelhante. Assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte: existe uma classificação das osteomielites, né, de Cierne. Essa questão de Cierne deve ser utilizada assim, de alguma forma para você decidir. O espectro é muito grande de lesões. Você pode ter uma lesão após uma haste medular, o canal, uma infecção medular grande. Você pode ter uma fratura exposta, onde o foco da fratura teve uma desvascularização e infectou. Então, você tem uma gama muito grande de lesões que a gente tem que tentar separar para definir a conduta. Assim, via de regra, por exemplo, se eu tenho uma fratura que eu determine que eu tenho que fazer uma ressecção regional, né, ressecar um segmento, né, eu tenho uma abordagem muito parecida com o giro, né, que é você ressecar, colocar um fixador externo, tentar fazer primeiro uma cirurgia para a infecção. Se você até, por algum motivo, já vai preparar para um transporte, uma coisa desse tipo, né, já botar um fixador definitivo, definitivo não, mas que vai ser usado para o tratamento do gap ósseo, aí trocar luva, fazer uma cirurgia muito parecida com uma cirurgia realmente oncológica, que é o caráter que a gente tenta empregar nessas cirurgias de osteomielite, né? Troca luva, troca campo, troca todo o material e tenta fazer uma cirurgia um pouco menos contaminada, né? Eu evito fazer osteotomia de transporte ao mesmo tempo, eu procuro tentar fazer uma coisa que não leve contaminação para áreas onde eu estou tentando fazer um tratamento mais curativo nessa lesão, né? Então, assim, essa é a minha abordagem. Uso bastante também o cimento ósseo, né, com antibiótico, por manter um espaçador, porque eu não vou, de repente, fazer com a conduta de transporte no primeiro momento. Então, eu acho que é um bom emprego, assim, como espaçador. Apesar de entender que, muitas vezes, o antibiótico é impróprio para o tratamento daquela lesão, né? Também entendo que o antibiótico, o espaçador, ele faz biofilme também, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça, né, para poder exatamente empregar algum tratamento logo em seguida, né? Como é que eu vou tratar isso aí? Esse cimento, daqui a pouco, ele faz biofilme. Esse cimento não está com antibiótico próprio, um pouco estranho. Então, também tem essa... De uma maneira geral, qual antibiótico você usa no cimento e quanto tempo que você deixa? Bom, os cimentos, na verdade, os antibióticos que não são termoláveis, né, são os aminoglicosídeos, a gentamicina, né, a tobramicina, que já vem alguns kits já prontos, né, ou a associação com vancomicina, né, são os que a gente utiliza, por exemplo, vancomicina, a gente usa 4 ampolas de vancomicina para cada dose de antibiótico, se bem que quando a gente tem um fixador como suporte, a gente não tem o objetivo de manter a estabilidade do cimento, como o pessoal da prótese tem, né, que eles têm que botar, obviamente, tem que botar um número certinho de antibiótico para você não perder capacidade de ocupação de espaço, de resistência do cimento. Nossa, é só espaçador. Então, eu mantenho isso. Normalmente são tobramicina, vanco, são 2 que pegam gram positivo, e a gentamicina para gram negativo, né? Basicamente isso. Gil, você... pode falar, pode continuar. Uma outra relevância disso é tentar criar... Perdão. Uma outra relevância disso é tentar criar uma outra técnica que a gente usa bastante, eu utilizo bastante, que é o transporte sob pseudomembrana, que alguns chamam de masquelê moderno, né, que faz o transporte depois de colocar o cimento e formar a pseudomembrana. Você perguntou o tempo de antibiótico, né? O tempo de antibiótico para a formação da pseudomembrana é um, com relação à infecção é outro. Se o paciente tem bom comportamento, tanto laboratorial quanto clínico, eu tento manter esse cimento com antibiótico uns 2 meses, para tentar formar uma pseudomembrana, 8 semanas. Tá? Eu sei que isso é de osso para osso, né? Até tem um trabalho do Masquelê, do Benguia, que eles falam sobre o tempo do cimento versus formação de pseudomembrana. Para húmero, para fêmur, para tíbia, são diferentes. Mas eu tento também viabilizar um tratamento num tempo razoável para o paciente, para também não ter lisipina, não perder algum tipo de fixação. Então, mantém 2 meses, a não ser que esteja criando alguma deteriorização clínica laboratorial,
que aí eu tiro o cimento que ele está formando biofilme, está formando como corpo estranho. Aí, na retirada do cimento, que você faz a osteotomia. Exatamente, eu faço também. Giro, é isso também? Você faz a osteotomia no segundo tempo? Você deixa o cimento só esses 15 dias, ou você também faz a formação da pseudomembrana? Como que você faz? Então, a gente usa uma combinação dos antibióticos no cimento, podemos usar substitutos, outros biomateriais também juntos. E, às vezes, quando a gente acha que a limpeza foi boa, é um cisto, ele é localizado, a gente pode até usar um enxerto ósseo até com cimento mesmo. Mas quando a gente usa o antibiótico, quando a gente usa o antibiótico, a gente procura sempre agregar mais um antibiótico, não um só. E o tempo que a gente usa, como o Rodrigo falou, é em torno aí de 6 semanas a 8 semanas, o antibiótico no máximo, porque depois ele cria esse biofilme. O Masquelier, quando descreveu a técnica da formação da membrana osteoindutiva, ele mostrou também a respeito dos fatores ali de crescimento que acontece nessa membrana e que depois de certo tempo isso começa diminuindo, principalmente, né, o fator de crescimento tumoral, o alfa-1, o beta-1 também, o colágeno e outras substâncias importantes ali, a proteína morfogenéticas do tipo 2 e assim por diante. Então, deixar muito tempo, o que o Rodrigo falou, é o biofilme, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Então, isso tem que ser escalonado, planejado, isso foi bem estudado também, principalmente nas próteses, né? E agora, para nós, aí, uma técnica relativamente recente, mas foi descrita desde 84, 86, que ele fazia, em 2000 publicado, a gente tem bons resultados também com o Masquelier. Mas quando tem defeito ósseo, aí encurtamento, aí defeitos ósseos grandes, ele descreveu que até 20 centímetros podia usar, mas a gente tem medo disso, né? Medo principalmente da estabilidade. E aí a retirada de enxerto, que também é mórbido, tirar das duas cristas ilíacas, não é um isento de morbidade. E retirar com ria ajuda mais ainda, mas tem morbidade, acessar um osso são, então tem prós e contras aí sobre isso. Rodrigo, eu ia até perguntar isso, o Giro já falou, a gente está falando muito de uso de fixador externo, né? Mesmo com pseudomembrana, você fazer um transporte com ele, mas se tem alguma experiência, ao invés de usar fixador externo, de fazer com o Masquelier clássico mesmo, com enxerto, seja com rio ou outra coisa, e fixação com haste, numa situação dessa, o que você acha? Bom, Marcelo, eu acho assim, defeitos pequenos, membro superior, acho que, né, o antebraço eu utilizo o Masquelier, em defeitos do rádio. Eu não tenho um bom resultado em o Masquelier, a não ser essa técnica que eu te falei, que é uma técnica de Masquelier, de transporte sobre membrana, né, que eu faço bastante, mas eu não tenho muito sucesso. Eu já fiz alguns Masqueliers tradicionais, ressecção grande, uso de haste ou placa, o cimento ósseo e depois o enxerto na pseudomembrana. Eu não tenho muito bom sucesso. A associação de biovidro, que eu utilizo biovidro, mas em outra situação, com osso autólogo, já fiz várias técnicas, eu não tive sucesso em membro inferior, em termos de consolidação, de segurança, botar o paciente para pisar sem risco de fratura, né? Acho que para membro superior, acho que antebraço é uma excelente indicação de defesa do rádio, porque eu acho que transporte de rádio é complicado e sempre com isso sucesso ruim em relação ao arco de movimento, né? Então acho que botar uma placa, um cimento, botar um encher depois, funciona super bem para o rádio, mas eu não tenho muito sucesso em membro inferior, não. Eu não faço mais. Giro, o Rodrigo citou biovidro. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Carlos Romanov, que tem uma experiência muito grande com isso, e em pseudartrose infectada, ele misturava enxerto ósseo com biovidro. Você tem alguma experiência de usar biovidro numa pseudartrose, ou você fica só no cimento mesmo? Como é que é? A gente tem tentado usar o biovidro no preenchimento dos defeitos, principalmente metafisados, em calcânios também, cistos localizados, pós-infectados, radiodistal, pós-síntese, até que evoluiu com infecção e não pseudartrose. Nas artrodés do joelho, pós-artropatia tal de joelho, grandes defeitos ósseos. Ou seja, a gente precisa de alguma forma preencher esse local, porque se preenche só com cimento e antibiótico, isso não forma osso, e vai evoluir cronicamente para soltura, instabilidade, e isso não vai consolidar. Então, o vidro bioativo tem vários artigos mostrando a sua indicação. O grande problema talvez seja o nosso custo com isso. Pegar o alcalino que ele cria ali, que diminui o crescimento da bactéria, ele tem função ósseo estimulante também, por ser acílico.
E grandes defeitos é associar. Quando a gente associa, pense, eu sempre levo uma forma assim, tipo para 3, como o Masquerade dizia também. Em grandes defeitos, você vai usar as propriedades do enxerto ósseo osteogênico, osteoindutivo e osteocondutivo, aí precisa de mais enxerto, então pode colocar um biomaterial, mas lembrando dessa proporção aí para evitar retardo e problemas na consolidação. Vamos falar um pouquinho sobre antibiótico. Eu queria saber, de uma maneira geral, genericamente, quanto tempo você usa do antibiótico? Essa pergunta vai para o Rodrigo também. E eu sei que tem alguns colegas que, por exemplo, quando vai fazer uma ressecção para transporte, e um paciente que tem um PCR negativo não usa um antibiótico. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso e o protocolo de uso de antibiótico para vocês, tempo, etc. Bom, no nosso serviço, o acompanhamento desses casos ele é multidisciplinar, não só com o pessoal da enfermagem, a fisioterapia para manter o movimento, tirar o paciente do leito, o infectologista. O infectologista, na minha opinião, é aquele que vai fazer a dosagem desses medicamentos com segurança, porque o antibiótico mata a bactéria, mas também, infelizmente, mata o paciente também. Já tivemos alguns casos muito graves com uso em altas doses. Mas, em termos gerais, como o Staph aureus é o mais comum do nosso meio, nas infecções, a gente usa 2 antibióticos. A gente usa um antibiótico específico para eles, pode ser desde cefalosporinas de primeira geração, as daptomicina, hoje muito utilizada, as oxacilinas. A gente usa também a rifampicina. Um pouquinho difícil aí para encontrar na saúde, mas a gente usa. Tempo, em geral, ele fala em 6 meses da gente utilizar o antibiótico. O Bactrim também funciona muito bem. O problema são as dosagens de efeitos colaterais que a gente vê associado à rifampicina, é o protocolo que a gente usa aqui. E sempre que possível, que eu posso, eu utilizo, apesar de não ter diferença nos estudos, o home care. Aí estamos falando do paciente, óbvio, que a gente atende na Sociedade do Positivo, lá no Hospital da Cruz Vermelha, a gente solicita o home care para esses pacientes para usar nas 6 semanas. Como nas osteomielites, o tempo que a gente retira, o paciente está bem, o paciente não tem queixa, consolidou o osso, ou ele está indo muito bem, não tem sinais inflamatórios, dor, calor, dor, assim, de função boa, e o VHS, o mais sensível, e o PCR negativo. O que eu vejo, assim, com PCR negativo, ele é um fator para eu tentar pensar em já retirar o antibiótico. É isso que a gente utiliza, mas não sou eu, é o infecto que vai dizer. Então, a gente precisa implementar especialista. Em algumas situações, a gente precisa também do microcirurgião. Então, precisa ter tecido que leva esse antibiótico, ou uma circulação que leva o antibiótico ali ao osso. Você precisa ter pele, ter músculo, retalho, assim por diante. No fixador externo, muitas vezes a gente não fica usando, porque a gente leva tudo. Então, aí, eu digo, mostrou grandes vantagens de utilizar. Mas no paciente de idade, isso, para mim, não funciona muito bem o fixador externo. Sempre penso em algo um pouquinho mais confortável para ele. Rodrigo. Bom, Marcelo, assim, em relação só para terminar aquele assunto que a gente não tinha falado, as pessoas acham que a gente só tem como solução o fixador externo. Não tem muita solução boa, né? A gente tem infecções intermedulares que a gente pode tratar com trisulfato, tem algumas marcas disponíveis, né, de trisulfato que a gente mistura com antibiótico e usa no canal intermedular. Tem as lavagens intermedulares, tipo RIA, né, que você utiliza como enxertia desse trisulfato com antibiótico. Então, tem muita solução. Tem as hastes já com antibiótico, né, que você já tem disponível, já prontas no mercado atualmente. Então, tem muita opção que não só fixador externo, para muita, caso a caso, o espectro muito grande de lesão. Em relação ao antibiótico, o tempo de antibiótico, qual antibiótico a gente usa? Sempre antibiótico guiado por cultura. Tá? Isso é um ponto fundamental. Tomando cuidado com algumas coisas, os efeitos colaterais, tem que ser bem acompanhado. Tomando cuidado na escolha do antibiótico, iniciar um antibiótico que tem um mica razoável, bom, né? Não que seja mais cômodo, mas que seja um mica que seja apropriado para o tratamento dessas lesões, né? E de preferência evitando iniciar o tratamento com quinolona, que induz muita resistência bacteriana. Então, tem alguns nuances que a gente discute, né? E é claro que isso é coordenado pela infectologia, mas a gente discute com a infectologia para ter um antibiótico mica bom, que tenha boa penetração óssea, efeitos colaterais que a gente possa rastrear, né, e que sejam compatíveis com o paciente. Por exemplo, se houver um diabético e você tem que evitar as drogas que são nefrotóxicas,
ototóxicas também a maioria junto. Então, assim, essa escolha é muito bem discutida, né? Como o Giro falou, a ideia do home care, para alguns pacientes que não têm um antibiótico oral para fazer um acompanhamento, né? E, via de regra, o antibiótico começa pelo menos 2 semanas venoso e segue até 8 semanas o segmento oral ou venoso, né? E, obviamente, essas 8 semanas é o mínimo. Uma antibiótico terapia dessa pode levar, às vezes, um período prolongado, 6 meses, 1 ano, depende, obviamente, da resposta. Depende se eu quero fazer uma terapia supressora para, de repente, tirar o material de síntese depois para tratar essa infecção. Então, vamos dizer assim, a gente tem início, mas tem meio, mas não tem fim, né? O fim vai determinar né, onde é que isso vai poder chegar, quais são os meus objetivos, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que fez uma artrodese do joelho e acabou cometendo uma síntese interna, uma haste, fazendo artrodese do joelho, e eu também fiz tudo isô. A ideia foi manter um supressivo, uma paciente de risco cirúrgico alto, tirar a haste e depois tratar essa infecção, e ela conviveu bem, fechou a ficha, depois tirou o material. Então, ela ficou com um antibiótico supressivo até retirar o material, depois tirou o material. Uma paciente que não suportava fixador externo e tinha muita comorbidade para isso. Então, assim, é muito caso a caso, né? Mas a gente não tem que ter expectativa, assim, de trabalhar sozinho, a gente tem que trabalhar em conjunto com a equipe e a gente tem que definir quais são os objetivos. Às vezes o infectologista é muito enfático, não, tem que tirar o material, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente tem que ter o jogo de cintura e conversar muito, assim, para concatenar as ideias, né? Não adianta eu tirar essa prótese agora, não adianta eu fazer isso agora. Eu posso trocar a prótese, mas eu não posso ficar sem nada ali. Tem o perfil do paciente, sabe? Então é muita decisão da equipe mesmo, de sentar junto, entender o caso, tentar entender a lesão e tentar tratar da melhor forma possível e viável, né? Às vezes alguns tratamentos são inviáveis, né? Eu acho que a mensagem que fica é essa, né? De uma pseudartrose infectada, procurar fazer uma boa propedêutica, seja laboratorial com imagem, colher o material adequadamente na hora da cirurgia, na hora do desbridamento, fazer um amplo desbridamento, a sonicação é extremamente importante. E em relação ao tratamento em si, isso vai depender do tipo de pseudartrose, se tem uma falha óssea ou não, se dá só para fazer uma compressão do foco, se vai precisar fazer um transporte ósseo ou outros tratamentos que poderiam substituir isso, uma haste, etc., um antibiótico, e o uso do antibiótico, isso vai depender do tipo do paciente, do tipo da infecção, da pseudartrose, de uma atuação multidisciplinar com o infectologista, né? É um tema muito extenso e cada um com uma nuance. Então, antes da gente encerrar, que a gente já está no tempo aqui, Rodrigo, suas considerações finais aí, Gil também, depois eu encerro. Bom, Marcelo, primeiro, obrigado aí, um prazer falar com você, estava com saudade do meu presidente e do meu amigo Giro também, um abraço enorme, Giro, gosto muito de você, tá? Respeito enorme pelos dois, são dois exemplos de profissionais, de pessoas, tá? Que a gente se espelha dia a dia. Acho que a mensagem é essa, a mensagem é uma primeira abordagem multidisciplinar, respeitar, né, a infecção, respeitar até quando a gente tem uma pseudartrose que a gente não entendeu por que não consolidou, vamos pôr uma cultura, pode ser um low grade, classificar, entender bem o diagnóstico, a propedêutica e discutir as condutas, porque acho que a discussão é a melhor maneira da gente entender aí quais são os objetivos reais, efetivos, o que eu posso fazer, qual a melhor escolha. Às vezes você fazer um ato heróico não é a melhor escolha para aquele paciente, né? Você tirar 30 centímetros de fêmur numa senhora. Então, assim, a gente tem que ter muito critério e muito bom senso, né? Como tudo na vida, para a gente poder tomar as decisões certas. Tá? Giro. Maravilha. Dr. Rodrigo, só quero agradecer estar aqui com vocês, a SBOT, a ZAMI, Dr. Rodrigo, nosso amigo, Dr. Marcelo, nosso ex-presidente da ZAMI. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, enfim, depois de tudo isso, eu já aprendi muito com o Dr. Rodrigo, Dr. Marcelo. A ideia é sempre entender que complicações nas fraturas não são incomuns. A pseudartrose vai acontecer e depende da gente, da técnica que a gente usou, porque a energia do trauma e a condição clínica do paciente a gente não consegue mudar. Mas listar e planejar bem os problemas que o paciente tem, o objetivo e a expectativa e o que a gente pode fornecer. Uma equipe multidisciplinar é importante, trocar ideia nunca é demais. O Dr. Rodrigo lembrou bem, o antibiótico de forma supressiva, a gente cola primeiro e depois nós vamos tirar e vamos resolver isso. Não tem que ficar acelerando o processo, então sentir o paciente.
Então, como dizia, tudo isso um pouco é à la carte e cabe a nós, médicos, cirurgiões, fazer a nossa parte, estar em constante atualização, estudando, isso pode mudar ao longo do tempo, novas técnicas vêm aí, para a gente beneficiar e não só preservar o membro ou resolver só a infecção, e principalmente manter a função do que é mais importante, o paciente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Dr. Rodrigo, aí, pela gentileza de estar com vocês essa manhã. Tá? Então, muito obrigado a vocês, queridos amigos. Também estava com saudade de encontrar. Muito obrigado à SBOT, através da SEC, né, pela organização desse evento. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá.